mais na questão da interpretação bíblica, até porque os irmãos estão há muitos confinados em casa, chegou finalmente a hora de ler a Bíblia, aprender a ler a Bíblia e interpretar a Bíblia, né? Então, minha segunda pergunta, pastor, é: uma interpretação correta da Bíblia parte de quais princípios? Bom, Pastor Paulo, são vários princípios, né? Quando eu dou aula de hermenêutica, eventualmente, eu separo praticamente um dia inteiro para falar sobre os princípios de interpretação bíblica, que são várias coisas que devem ser levadas em conta. Mas eu diria, a, a mola mestra, né? Seria a observação do contexto da passagem, o contexto literário. Como é que eu descubro o contexto literário da passagem? Eu tenho que saber sobre o que o autor está falando. Qual é o assunto? É isso que nós chamamos, está relacionado fortemente à questão do contexto. Qual é o assunto da passagem, sobre o que o autor está falando e o que ele está falando sobre aquele assunto. Então isso é um fator importante. Um outro fator importante também é a necessidade de ouvir a voz do autor. O que significa ouvir a voz do autor? É realmente descobrir o significado das suas palavras, das suas frases, das suas afirmações. Essa é uma parte, talvez a parte principal, porque é isso que vai resgatar o que o Espírito Santo transmitiu àquele escritor bíblico. Então nós não podemos nos deixar levar pelas nossas intuições, não podemos nos deixar levar pelas nossas percepções pessoais. Nós temos que realmente olhar para o texto e tentar descobrir o significado pretendido pelo escritor. Isso é ouvir a voz do autor. E para isso é necessário olhar as línguas originais, observar as expressões que são comuns àquela passagem, observar a linguagem que o autor usa, o seu vocabulário, tentar descobrir o significado, que é um só. Esse é um erro comum hoje em dia. As pessoas acham que um texto tem vários significados. Isso não acontece. Sim. O texto tem um significado só. E o grande desafio do intérprete é descobrir esse significado, que não é tão difícil assim de achar. Os escritores não escreveram uma linguagem hermética. Nós temos uma revelação. Revelação é tirar um véu, nós não temos charadas, nós não temos enigmas, nós não temos um texto cheio de mistériozinhos que eu tenho que cavocar para descobrir. Não, é uma revelação de Deus. Então achar o significado é simples, não é difícil. Agora, é claro, eu tenho que ter uma certa profundidade no conhecimento, pelo menos das línguas originais, ter comentários exegéticos ali diante de mim, para que eu possa compreender algumas expressões, algumas formas de falar, algumas formas de se expressar dos autores bíblicos. É fundamental. Agora, além do significado que eu tenho que descobrir também a significância. São dois conceitos distintos. O que é o significado? O significado é aquilo que o autor quis dizer. O que é a significância? A significância é a relevância daquele ensino para mim hoje. Então, todo estudioso da Bíblia, todo expoente da Bíblia, todo pregador bíblico tem que fazer esses dois trabalhos. Ele tem que buscar o significado através do trabalho exegético, de análise das línguas originais, do estudo de comentários exegéticos, e descobrindo o significado, mostrar a significância para os seus ouvintes, dizendo: olha, isso aqui é o significado. E como isso afeta a nossa vida? Afeta a nossa vida assim, 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 assim. Como isso afeta a nossa comunidade? A comunidade específica está diante de nós. Desta forma, desta daquela. A significância, ela varia. Eu posso aplicar o texto de várias formas, respeitando os limites do ensino. O significado é um só. O significado é um só. Agora, a significância ela pode variar de acordo com a forma como eu tenho que aplicar aquela mensagem, respeitando, claro, a honestidade, a hermenêutica e tudo mais, mas a forma como eu aplico às pessoas que estão me ouvindo. Então, esses princípios são fundamentais. A observância da situação vital
vital. O que é situação vital? O contexto histórico. Quem eram os destinatários? Qual era a circunstância que o apóstolo, o escritor estava vivendo? Esse princípio é fundamental também. Um princípio que é citado muito, mas que as pessoas usam errado. As pessoas usam errado esse princípio. O princípio da escritura se interpreta com a escritura. O que significa isso? Significa que eu tenho que lançar luz sobre uma passagem lançando mão de outra, usando outra. Mas note bem, as pessoas geralmente pegam esse princípio e fazem uma salada de frutas. Eles tentam, por exemplo, interpretar João usando Paulo. Aí complica tudo. Aí azara tudo. Não, mas eu estou interpretando escritura por escritura. Você não está, você está fazendo uma salada de frutas. Porque você está pegando uma expressão joanina e tentando explicá-la à luz daquilo, da forma como Paulo usava a expressão. Você não pode fazer isso. Busque a luz no restante da literatura joanina. Então, se João usa uma expressão, procure no restante dos textos joaninos elementos que ajudem você a entender aquilo que João disse. Se é Paulo que está falando, procure na literatura paulina. Se é Lucas, procure na literatura lucana. Você vai notar, por exemplo, uma distinção entre ser cheio do Espírito em Lucas. É uma coisa. Ser cheio do Espírito em Paulo é outra coisa. Eu não posso ler Paulo em Lucas. Não posso ler Lucas em Paulo. Não, tem gente que faz pior. Tem gente que lê João em Gênesis. Meu Deus, isso é uma feira, é um caos. Não podemos fazer assim. Nós temos que respeitar os limites de cada autor. Eu vou interpretar João dentro da literatura joanina, ver o modo como ele usa os termos e o significado desses termos assim, dentro desse ambiente específico literário que é a literatura joanina. Então são vários princípios, nós temos que, um fator importante, tentar interpretar de forma natural. A Bíblia é um livro escrito para seres humanos. Interprete de forma natural. Se Jesus fala, eu sou a porta, eu não preciso fazer um curso de hermenêutica para saber que isso é linguagem figurada. Jesus não tem maçaneta no lugar do umbigo. Deus me deu elementos naturais na minha mente para que eu interprete uma passagem sem ter que fazer um curso de hermenêutica em Harvard, em Dallas, em Oxford. Eu não preciso. Existem elementos naturais que Deus embutiu na minha mente que me capacitam a entender um texto. Se eu vejo uma placa dizendo assim, cuidado com o cachorro, eu sei que aquela placa está dizendo, cuidado, o cachorro pode te morder. Agora, se eu leio uma placa dizendo cuidado com as crianças, eu sei que as crianças não vão me morder. Eu é que tenho que tomar cuidado para não machucá-las. Então, as placas são praticamente idênticas. Cuidado com o cachorro, cuidado com as crianças. Mas o significado delas é diferente. Mas eu não preciso ser muito inteligente para detectar isso. Eu tenho elementos que Deus colocou na minha mente para detectar o significado sem forçar a barra e sem ter que me aprofundar muito nessa matéria. O fato é que a Bíblia pode ser interpretada, pode ser lida de modo natural. Eu vejo lá uma figura de linguagem, eu sei que é uma figura de linguagem. Eu percebo isso. Eu sei o que é literal e o que não é. E detectando isso de modo normal, eu vou conseguir uma boa compreensão do texto bíblico. Eu fico incomodado, muito incomodado, quando eu vejo pessoas pegando textos que falam, que não tem indício nenhum de serem textos simbólicos e atribuindo um sentido simbólico àquele texto sem necessidade nenhuma, só para se encaixar na sua teologia. Isso não é correto. Leia o texto de modo normal. O que é simbólico, está na cara que é simbólico. O que não é simbólico, leia de modo literal, sem problema nenhum. Então são princípios gerais que nós temos que observar, eu teria que enumerá-los assim de modo sistemático para ficar mais claro, mas são princípios elementares de interpretação que eu mencionei aqui, que devem ser usados por qualquer pessoa que lê a Bíblia. Muito bom, excelente. Dentro ainda desse tema da interpretação bíblica, vamos um pouco para a história da igreja, para a reforma. Eu até vou acrescentar mais uma pergunta nessa pergunta que eu fiz aqui. A reforma protestante também foi uma reforma hermenêutica? E, como um dos grandes reformadores, qual a importância de João Calvino na interpretação bíblica, na hermenêutica? Nossa, meu Deus do céu. Isso aí
Assim, note bem, a hermenêutica medieval ela foi marcada mais pela alegorese, porque ela se fundamentava fortemente na tendência dos pais. E os pais da igreja, eles, por causa de uma visão helenista do mundo, e por causa da influência do helenismo sobre o judaísmo através de Filo, e depois Filo sendo trazido também para dentro da igreja por Orígenes, e isso sendo passado para os outros pais da igreja, e invadindo toda a Idade Média, a mentalidade da igreja medieval pré-reforma era mais voltada para a alegorese, para a interpretação alegórica de um texto, buscando vários sentidos ocultos. Tinha pelo menos 4 sentidos, um texto só tinha mais ou menos 4 camadas de sentido. E você só conseguiria atingir o fundo dessas camadas de sentido se você tivesse uma comunhão muito profunda com Deus, uma experiência até mesmo meio estática com Deus. Como, por exemplo, nós vemos Ambrósio de Milão. Ambrósio de Milão, ele era um cara que ele ficava em êxtase quando estava lendo o texto. Ele ficava ali mergulhado no texto, buscando, mergulhando no significado, tentando achar o significado oculto das passagens. Isso aí só dá espaço para a imaginação do intérprete, porque a interpretação alegórica ela tira a cerca do intérprete. O intérprete interpreta isso como ele bem entende. Então isso é um perigo. Aí você faz o que você quiser. Você tira a cerca, passa boi, passa boiada. Você tira a cerca, você vai onde você quiser. Agora, a interpretação natural, a interpretação histórico-literal, é uma interpretação que coloca cerca no intérprete. Eu quero descobrir o significado pretendido pelo autor. Então, eu não posso atribuir qualquer sentido à frase. Isso coloca um limite para mim. E o que acontece na Reforma Protestante é isso. É uma interpretação voltada para o sentido real do texto. Por quê? Porque os reformadores viveram numa época do humanismo. Note bem, não é o humanismo do século XVIII, o humanismo do iluminismo, não é esse humanismo que coloca o homem no centro e tira Deus da jogada, não é isso. O humanismo que eu estou falando aqui é um humanismo que valorizava, o humanismo do século XVI, é um humanismo que valorizava as artes plásticas e as letras clássicas. Esse tipo de humanismo valorizava muito a literatura, as humanidades. Não o ser humano, mas as humanidades. E essas humanidades envolviam fortemente as letras clássicas. E todos os reformadores eram humanistas, que estudavam as letras clássicas e queriam entender letras clássicas, grego, hebraico, latim. E queriam entender o sentido disso. Então o que aconteceu? Você mencionou Calvino. Calvino, quando estava estudando na França ainda, né, quando era um estudante na França, estudando direito, ele teve contato com o humanismo jurídico francês. E o humanismo jurídico francês, ele tinha um representante chamado Guilherme Boudet, ele era um jurista, Guilherme Boudet. E esse Guilherme Boudet, ele aplicou à leitura de textos jurídicos da antiguidade um método específico de interpretação. E esse método específico de interpretação do Guilherme Boudet e de outros juristas franceses, esse método envolvia conhecer o texto jurídico nas línguas originais, entender o significado pretendido pelo autor do texto, pelo legislador, tá? Entender o contexto em que aquela norma foi construída e a relevância daquela norma para os dias atuais, caso ela tivesse que ser aplicada a nós. Então, quando João Calvino teve contato com isso, com esse humanismo dentro do universo jurídico francês, ele pegou esse método e aplicou à Bíblia. Meu Deus, foi genial, foi fantástico. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque através desse método, esse é o único método através do qual você consegue descobrir o que o autor realmente quis dizer. E para nós, mais do que para os juristas franceses, é muito importante descobrir o que o texto bíblico quis dizer. Por quê? Porque o que o texto bíblico quis dizer é o que Deus quis dizer. Amém. Então eu preciso saber o que ele significa. E Calvino fez isso de forma magistral. Quando você pega as institutas da religião cristã, o pessoal pensa que as institutas da religião cristã, os inimigos de Calvino, que nunca leram nada de Calvino, e não sabem nada de Calvino e atacam Calvino sem saber o quanto devem a ele,
Quando você estuda os textos dele, você vê nas institutas que aquilo não é uma defesa da predestinação, como o pessoal fala por aí. O pessoal pensa que institutas é defesa da predestinação, não tem nada. Calvino nem escreveu sobre a predestinação quase. Calvino escreveu umas 80 páginas sobre a predestinação nas institutas, são 4 volumes. O trabalho das institutas é um trabalho hermenêutico, um trabalho exegético. Ele construiu um castelo hermenêutico. É um grande castelo hermenêutico. Fazendo o quê? Usando exatamente os princípios de hermenêutica do humanismo do século XVI, princípios de hermenêutica que foram adotados para sempre. Até hoje nós usamos isso e todo intérprete bíblico sério usa o método que Calvino tomou emprestado do humanismo jurídico francês. E corretamente, porque assim nós descobrimos o que o texto realmente significa. Não dá para exagerar a contribuição de Calvino para com a igreja por meio da adoção desse método. Não dá para exagerar. Todos os evangélicos devem muito a João Calvino no que diz respeito à interpretação bíblica. E nós o imitamos até hoje. Mesmo quem condena Calvino usa os métodos dele para atacá-lo. Então é até curioso notar isso. Eles pegam o texto bíblico e começam a falar, olha o contexto, olha o que a palavra original disse. Eles fazem exatamente o que Calvino ensinou que deveria fazer para tratar um texto bíblico. É curioso notar isso, a incoerência desse pessoal aí. Incrível. Meu Deus. E tem uma diferença muito grande, né, pastor, entre ler o que escrevem de Calvino e o que o Calvino escreveu. Né? Exatamente. É muita...